Amém. Só os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Nós iremos ler o versículo 160 apenas. Salmo 119, versículo 160. Diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Amém. Nós podemos assentar nessa noite. Talvez em algumas traduções vai dizer: a soma das tuas palavras é a verdade. O versículo que nós lemos, irmãos, fala da palavra de Deus. Palavra esta que é a verdade. É a verdade única, exclusiva, absoluta da palavra de Deus. E ela é desde o princípio. Quando fala que ela é desde o princípio, é porque por causa dela e por ela foi criado tudo o que existe. Tudo que nós podemos enxergar, tudo que nós podemos tocar na história, tudo que nós podemos ver e não ver, foi Deus que fez, Deus criou pela sua palavra. Deus, ele é antes de qualquer coisa. Ele é o único ser que nunca foi criado, é aquele que sempre existiu. E esta palavra, irmãos, que é a verdade de Deus, aprove ele revelá-la através de um livro sagrado. O livro sagrado que nós conhecemos como a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando nós falamos em testamento, nós já percebemos que tem em si a palavra uma herança. Uma herança que na realidade não é só para aqueles que se dizem crentes, mas na realidade uma herança que deveria ser, e esse era o desejo de Deus, que fosse para toda a humanidade. De vez em quando nós vamos evangelizar, pregar o evangelho, e as pessoas antigamente tinham a mania de dizer: aí vem a lei dos crentes. Sendo que essa lei não é a lei dos crentes, é a lei de todos os homens, aos quais Deus criou. E esta palavra, esta lei, ela deveria, meus amados irmãos, guiar todos os homens, sustentar suas vidas, guiar as suas vidas. Na realidade, Deus deseja que, principalmente nós que somos crentes em Jesus, possamos obedecer a palavra de Deus em toda a sua totalidade, em toda a sua plenitude. E isso começou, esse desejo de Deus começou lá no Antigo Testamento. Hoje vai ser passada aqui uma tocha, né? Como disse o irmão Tomás, a tocha do evangelista Jânio para o irmão Arley. Mas houve um momento que quem passou a tocha foi Moisés para Josué. E nesse momento, irmãos, em que foi passada essa tocha, com a morte de Moisés, veio assumir o profeta Josué. Deus falou com Josué e disse em Josué 1:8: lembra-te de obedecer tudo o que está escrito. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Note que desde o Antigo Testamento havia esse desejo de Deus que a palavra dele fosse obedecida, não pela metade, não por um pouco, mas em toda a sua plenitude. E aquele que assim o fizesse, prosperaria. E aquele que assim o fizesse, seria abençoado. Por isso ele diz: tenhas cuidado de obedecer tudo que está escrito. Teria prosperidade, seria abençoado no seu caminho, em tudo que fosse fazer, realizar para Deus e também para a sua vida. Porque quando nós, irmãos, obedecemos a palavra de Deus, não apenas a obra de Deus é abençoada, a nossa família é abençoada. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, não apenas a obra de Deus é abençoada, o nosso trabalho, a nossa vida do modo geral, os nossos filhos são também abençoados. Por isso, o Salmo de número 1 confirma
dizendo que nós temos que ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Vai dizer: será como árvores plantadas a ribeiros de águas, e tudo quanto fizer prosperará. Portanto, meus amados irmãos, a palavra de Deus é uma bênção para as nossas vidas, mas Deus quer que nós possamos obedecer na sua totalidade. Esse desejo de Deus, da qual nós lemos aqui também no Salmo 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, ou como vai dizer em outras traduções, os teus juízos, a soma da tua palavra é a verdade, também é o sentimento também para o Novo Testamento. Jesus, quando exerceu o seu ministério, ele, depois que ele ressuscitou, depois que ele morreu, ressuscitou e falou os seus últimos ensinamentos aos discípulos, dizendo que eles tinham que ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai dizer que os discípulos também teriam que ensinar todas as coisas aos quais ele tinha mandado. E na realidade, meus amados irmãos, note que o desejo de Jesus era que fosse ensinado tudo o que ele ensinou. E o que ele ensinou é a palavra de Deus, o que ele ensinou é a sua palavra. E na realidade isso seria possível sim. Por mais que os discípulos fossem frágeis, por mais que eles pudessem esquecer de alguma coisa, foi revelado pela pessoa de Jesus que quando ele subisse ao céu, ele enviaria outro Consolador. E tudo que eles pudessem esquecer, o Espírito Santo nos faria lembrar de toda a verdade de Cristo Jesus. E na realidade isso se cumpriu sim, quando os discípulos começaram a pregar, quando os profetas começaram a pregar, quando os apóstolos começaram a pregar, foi revelado, irmãos, pelo Espírito Santo, tudo aquilo que Deus queria que eles lembrassem daquilo que Jesus ensinou. Vejamos aí o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 2. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. Efésios 3, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 3, 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Portanto, toda a verdade que Jesus ensinou foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos, aos profetas, para que o cânon do Novo Testamento fosse formado e assim fosse entregue à igreja. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21, Pedro também vai falar, meus amados irmãos, dessa inspiração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E se ela teria que ser plenamente obedecida, ela foi ensinada debaixo de inspiração. Deus é tão exigente, meus amados irmãos, que um Deus santo falou a homens santos pelo Espírito Santo para inspirar essa palavra santa para nossas vidas. Note a exigência de Deus na revelação do Novo Testamento. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo poderia dizer com certeza, em Atos 20 e 28, nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Note que em todas essas passagens que eu aqui vos falei, fala de inspiração, mas ao mesmo tempo vai falar de tudo, de tudo que está escrito, todo o conselho de Deus. Ou seja, a palavra de Deus deveria ser pregada na sua plenitude, como diz aqui o ensinamento. Agora, houve um momento, irmãos, na história, na Idade Média, na Idade Moderna,
em que essa palavra que era necessária para revelar a verdade, ela ficou escassa, ou pelo menos ela ficou abafada, por um motivo pelo qual a Igreja Católica Romana, ela decidiu esconder das pessoas, da humanidade em sua época, esta palavra. Esta palavra, como nós sabemos, irmão, na Idade Média, até pouco tempo atrás, em nossa geração, quando se lia a palavra, não se falava apenas na missa, mas algumas partes da Bíblia Sagrada era apenas lida em latim. Ou seja, o povo que as escutava não entendia o que o padre falava, o que o sacerdote falava. Ela era lida em latim, poucas pessoas sabiam em latim. Muitas pessoas não sabiam nem ler. O índice de analfabetismo era imenso, era muito grande. E eles esconderam, irmão, da humanidade a interpretação da Escritura, a leitura da palavra de Deus. Na realidade, por mais que eles pudessem até expressar o que estava dizendo a palavra, a Bíblia Sagrada, o que eles falavam era segundo as suas interpretações. De fato, eles não ensinavam, não falavam o que estava escrito na palavra. De fato, eles não ensinavam o que estava escrito na Bíblia. Na realidade, ou eles acrescentavam ao que estava escrito, ou eles tiravam, ou seja, ou eles diminuíam. Por isso, irmãos, que a humanidade estava nas garras da Igreja Católica Apostólica Romana, não conhecendo o caminho da salvação, não conhecendo o caminho da verdade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo de número 4, vejamos o que diz a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo de número 4, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo vai aconselhar e os ministros e os obreiros de sua época a não ir além do que estava escrito, e ele se põe juntamente com Apolo para exemplo, para não se ensoberbecer. Vejamos aí 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Portanto, eles davam um exemplo que ao pregar a Escritura, ao ensinar a Escritura, deveriam pregar o que estava na Escritura, nem tirar e nem colocar. Por quê, meus amados irmãos? Porque aquele que acrescentasse, ou aquele até que tirasse, poderia se ensoberbecer, ficar orgulhoso. E foi assim com a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela tinha o monopólio da Escritura, ela tinha um monopólio, entre aspas, da palavra de Deus. Ela interpretava, ela dizia o que estava escrito na palavra, e por causa disso ela se ensoberbeceu. Por causa disso, ela se achou dona da verdade e dona da salvação. Por isso que o seu ensino até hoje é: fora da igreja não há salvação. A salvação, o monopólio desta salvação ficou nas suas mãos. E há daquele, irmãos, que a confrontasse nessa época. Mas segundo a palavra de Deus, fora de Cristo Jesus é que não há salvação, irmãos. Somente nele há salvação. Na realidade, meus irmãos, tudo que os apóstolos falaram, aliás, eu me lembrei de uma passagem também agora, de Apocalipse 22, 18 ou 19, que vai falar que as profecias deste livro não podem nem tirar e nem acrescentar, porque senão as pragas que estão neste livro cairão sobre esta vida. Mas o fato é também, irmãos, que tudo que eles pregaram, os apóstolos, como foram inspirados pelo Espírito Santo, eles tinham que pregar o que estava nas Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 13 em diante, Paulo vai dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Paulo ainda conclui, segundo as Escrituras. Ele vai dizer, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas. Paulo, irmãos, não temia ser julgado pelos irmãos. Note, aquele que foi inspirado por Deus,
Aquele, irmãos, que recebeu a responsabilidade de pregar a palavra, de pregar o evangelho, ele não temia ser examinado pelos irmãos. Pelo contrário, o que ele pregava segundo as Escrituras. E a Bíblia vai dizer que em Atos capítulo 17, versículo 10 ao 11, vai dizer que quando ele chegou para pregar a palavra de Deus, irmãos, lá naquela região, os crentes de Bereia eram os mais nobres, porque enquanto Paulo pregava, eles examinavam nas Escrituras se o que Paulo pregava era realmente daquele jeito. Por quê? Porque era a segurança da verdade. Mas a Igreja Católica Romana, irmãos, não queria que o povo conhecesse a verdade, porque através da verdade era a segurança da vida eterna. Por isso a Bíblia Sagrada, acima de tudo para nós, ela é cristocêntrica. O centro da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, do primeiro livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Jesus é o centro da Bíblia. Lá em Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18, a Bíblia vai dizer que Jesus pegou o livro do profeta Isaías e começou a ler, começou a dizer: é apregoado o ano aceitável ao Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para pregar o ano aceitável, para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E Jesus vai dizer: hoje se cumpriu essa escritura entre vós. Na realidade, meus amados irmãos, qualquer passagem da Bíblia que Jesus escolhesse abrir, ele ia encontrar uma passagem, irmãos, que falasse dele, porque a Bíblia Sagrada é cristocêntrica. Em Samuel, por exemplo, vai dizer: haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. Esse homem é Jesus. O castigo que ele que nos traz a paz estava sobre ele. Esse homem é Jesus. Qualquer passagem que Jesus abrisse na Bíblia, irmãos, ia estar falando acerca dele, porque Jesus é o centro da palavra de Deus. Por isso que em João 5,39 ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, porque elas revelam Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, irmão, a testificação de guia da verdade, do caminho para o homem guiar a sua vida, como diz o Salmo: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, é a verdade. Inclusive na vida natural, irmãos, precisa de uma certificação. Se nós formos pararmos, irmãos, numa blitz, e o policial pedir, irmãos, a habilitação, você pode dizer que é o José, você pode dizer que é a Maria, que é o João, mas se não tiver escrito no documento que realmente você é o João, que você é o Joé, você pega o carro, você leva uma multa. Porque por mais que você testemunhe com palavras, vai ter que estar comprovado. Por mais que você tenha uma casa e você diga que aquela casa é sua, por mais que você more naquela rua um bocado de tempo, por mais que os vizinhos lhe vejam lá saindo, quando for ver, irmão, para poder vender aquela casa, vai ter que ter um documento provando que aquela casa é sua. Tudo na vida, irmão, se você for para um órgão público, por exemplo, e você for no hospital e o médico lá, a recepcionista pedir um documento, você pode dizer que é Maria, que é José. Se você não tiver o documento de identidade para poder provar que você é, não adianta. Da mesma forma, irmãos, é a palavra de Deus, ela é a segurança, ela é que testifica a verdade de Deus que Deus estabeleceu. Na realidade, a Igreja Católica Romana, ela não ensina a palavra, como eu disse aqui, ou ela tira ou ela acrescenta. Acerca, irmãos, do perdão de pecados tem que ser segundo as Escrituras. Por isso Lucas vai dizer lá em Lucas 24, a partir do versículo 46, que segundo as Escrituras se pregará no nome de Jesus o arrependimento e a remissão de pecados. O verdadeiro arrependimento, irmãos, está na Escritura, quando anuncia Cristo como Senhor e Salvador. A verdadeira fé está pautada nas Escrituras. O apóstolo Paulo disse: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé, o arrependimento, a
salvação, tudo, irmãos, está pela Escritura Sagrada, inclusive a santificação. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade de Deus. Estou falando tudo isso, irmãos, nessa noite, justamente para testificar a responsabilidade que nossa igreja tem com a Escritura Sagrada. E essa responsabilidade com as Escrituras Sagradas, ela não muda, ela é a mesma. Passa década, passa anos, irmãos, e nós vamos continuar pautados nas Escrituras Sagradas, para ensinar o que é certo e o que é errado. Mesmo porque a própria palavra de Deus nos ensina, nós temos aprendido todos esses anos, eu, o evangelista Jaime, o evangelista Maurício, e os que estão há algum tempo na igreja, irmão, nós aprendemos que nós vamos ser julgados não apenas por aquilo que nós pregamos, mas também por aquilo que nós deixamos de pregar. Você pode até enxergar por aí, descobrir uma igreja por aí, que talvez ela seja mais alegre, ela salte mais, ela pule mais, ela tenha mais instrumentos musicais, seja mais cheia, tenha mais gente, dá uma palavra melhor sobre família, dê uma palavra sobre salvação, sobre escatologia, pode ter ali um tema especial que aquela igreja domina, mas, meus amados irmãos, nós não vamos ser julgados apenas por aquilo que nós pregamos. Vamos ser julgados também por aquilo que nós deixamos de pregar. Ou seja, nós pregamos a totalidade, a plenitude, aquilo que a palavra de Deus manda pregar. Se é necessário pregar sobre santidade, vamos pregar sobre santidade. Se é necessário pregar sobre o arrebatamento da igreja, vamos continuar pregando sobre o arrebatamento da igreja, e não é. Se é necessário pregar, irmãos, sobre santificação, sobre escatologia, vamos pregar o que a palavra de Deus manda pregar. Na realidade, irmãos, é muito fácil por aí escolher o que vai pregar, mas nós não escolhemos o que vamos pregar, mas pregamos toda a palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina. Na realidade, o Novo Testamento nós poderíamos dividir, irmãos, em 4 partes. Mas poderíamos dividir o Novo Testamento na manifestação de Jesus, na propagação do nome de Jesus, na aplicação da vida em Cristo e na consumação em Cristo. Quando eu falo aqui na manifestação do nome de Jesus, da manifestação de Jesus, eu estou falando dos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, Jesus nasceu. Nos 4 evangelhos, Jesus cresceu, Jesus começou o seu ministério, Jesus foi cheio do Espírito Santo, Jesus morreu, Jesus curou, Jesus fez milagres, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, Jesus, irmãos, estipulou o seu discípulo para continuar a obra, é a manifestação de Jesus. Nós podemos falar da propagação do nome de Jesus, é Atos dos Apóstolos, é lá que se fala que a igreja começa, é lá, irmãos, que a igreja se torna missionária, é lá que a igreja sai de Jerusalém, vai para Samaria e todos os confins da terra para poder pregar a palavra de Deus. Lá é a manifestação do nome de Jesus, onde o nome de Jesus é propagado, é anunciado em todo lugar. Se nós pudéssemos falar na consumação da vida em Cristo, seria, irmãos, um livro de Apocalipse. É no livro de Apocalipse que fala que tudo, irmão, vai se consumar em Cristo Jesus. É lá que fala que Jesus veio no milênio. É lá que fala, irmãos, que a ira de Deus, os selos, as taças, vem sobre esse mundo. É lá que fala, irmãos, que Jesus vai reinar aqui. É lá que fala, irmãos, que Jesus vem com a sua igreja, com os santos anjos, vem para julgar. É lá que fala da batalha do Armagedon, do Gog e Magog, da eternidade, do juízo do trono branco. É a consumação em Cristo Jesus. Mas, irmãos, existe um livro que as pessoas fogem, que é as epístolas dos apóstolos. Porque a epístola dos apóstolos é a aplicação da vida em Cristo. É lá que vai dizer como o pai crente tem que ser. É lá que vai dizer como a mãe crente tem que ser. É lá que vai dizer como o filho crente tem que ser. É lá como vai dizer como o crente tem que falar. É lá que vai dizer como o crente tem que se vestir. É a
aplicação da vida em Cristo, é lá que vai dizer como o funcionário tem que ser, é lá que vai dizer como o patrão crente tem que ser, é lá, irmãos, que diz, irmãos, como o pastor crente tem que ser, como a igreja tem que ser. Note, é a aplicação da vida em Cristo, é lá que fala de disciplina, é lá que fala, irmão, da vida prática no dia a dia do crente em Jesus. Não existe, irmãos, fé bíblica sem obediência bíblica. Nós podemos dizer que temos uma fé bíblica, mas se não tiver obediência bíblica, irmãos, de nada vale. Note que nós temos lutado, irmãos, há vários anos já, para não apenas ter uma fé bíblica, mas ter uma obediência bíblica, e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Portanto, as pessoas fogem, irmãos, desta verdade, abrem espaço para o mundanismo, sabem falar bem de escatologia, sabem fazer bem um culto para a família. Às vezes no domingo não é nem mais culto evangelístico, é culto da família, é culto disso, é culto daquilo, dominam isso, dominam aquilo, só fala de batismo com o Espírito Santo, poder do Espírito Santo, comunhão para lá, avivamento para lá, avivamento para cá. Isso é bom, família também é bom, escatologia também é bom, mas irmão, nós temos que pregar toda a palavra de Deus, como ensina as Escrituras Sagradas. E para encerrar nesse momento, não tem, irmãos, como diminuir aquilo que nós temos pregado, porque uma das desculpas que se dá em relação ao ensino da Escritura Sagrada, principalmente na Idade Média, na idade até nos nossos dias contemporâneos, a respeito da Escritura Sagrada, é que alguns poucos que têm a capacidade, irmãos, de ler a Bíblia e entender a palavra de Deus. Isso é uma desculpa que se dá, porque dizem eles, principalmente os sacerdotes católicos, que eles passaram não sei quantos anos estudando o grego, o aramaico, o latim, o hebraico, estudaram filosofia, estudaram a escritura nas suas línguas originais, e por causa desses longos anos de estudos, só eles são capazes, irmãos, de interpretar a escritura. A pessoa comum, o membro comum, o leigo, ele vai ler a Bíblia e ele não vai ter a capacidade de entender o que está escrito na palavra de Deus. Então ele diz, você pode levar sua Bíblia para casa, você pode ler em casa, mas na hora de interpretar, não precisa interpretar não, que você não vai entender. Deixa que nós interpretamos para você a palavra de Deus. Não é assim que nós cremos, irmãos. Nós cremos que, meus amados irmãos, nós temos um Deus no céu, que nos deu o seu Espírito Santo, e como diz Tiago, a partir do versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e não nega a sabedoria. Ele dá fé para isso, para entender a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, é desculpa para que nós não possamos entender, vasculhar o que a palavra de Deus ensina. Aliás, Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo, irmãos, número 3, a partir do versículo de número 15, que é justamente essa palavra, essa escritura, é que nos vai fazer sábios. Se Deus me dá um livro para que eu possa ler, que ela que justamente que vai me tornar sábio, vai me fazer entender, irmãos. Vejamos aí o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 15, diz assim: E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Note, irmão, o que está dizendo: não, você não tem a capacidade de ler, você não tem a capacidade de entender. Deixa que eu leio para você, deixa que
eu explique para você, deixa que eu interprete para você, irmão. Até hoje na igreja católica é assim, não há uma segurança de ler, de entender, de interpretar o que está escrito. Mas aqui está dizendo é o seguinte, irmãos, é ela justamente, você ao lê-la, ela vai te fazer sábio. Você em ouvi-la, o que está escrito aqui, comparando se realmente o pregador está ensinando aqui, ela justamente vai te fazer sábio. E vai dizer no versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus lhe instrui, ela lhe prepara, ela lhe aperfeiçoa, ela te faz um varão perfeito, obreiro perfeito, instruído para toda boa obra. Se por um lado, irmãos, o argumento da igreja católica em relação à Escritura Sagrada é dizer, irmãos, que as pessoas não têm capacidade de entender, mas eles têm uma graça especial para interpretar para as pessoas, se o argumento dela é esse. Por outro lado, irmão, nós ficamos tristes, porque alguns irmãos evangélicos, eles, irmãos, têm a mania de dizer que nós pregamos é legalismo. Porque nós pregamos é zelo exagerado que a palavra de Deus não manda, não fala, não ensina. Dizer, a letra mata, o Espírito vivifica. Isso aí é da lei, isso aí está errado, isso é zelo exagerado, isso aí é farisaísmo. Se por um lado, irmãos, a igreja católica omite a palavra de Deus das pessoas, por outro lado, muitos de nós irmãos evangélicos, nos acusam de zelo exagerado, fanatismo, porque dizem, a letra mata, que zelo exagerado é esse? A palavra não diz isso. Meus irmãos, eu não sei a palavra deles, mas a letra não mata não, a minha letra, a minha palavra da Bíblia diz Jesus, as minhas palavras são espírito e vida. Aleluia. Elas vivificam. Lá em Tito 2:11, a palavra de Deus vai dizer que não é a lei não, é a graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens, e é ela que ensina, não é a lei não, irmãos, que nós abandonamos as concupiscências deste mundo, vivamos nesta vida uma vida sóbria, justa e piamente. É a palavra de Deus, irmãos, que ensina o zelo, a santidade, que ensina, irmãos, a ser fiel a essa Escritura Sagrada. Por isso, irmãos, eu fico com Jesus, ensinando a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Não há como separar, irmãos, a obediência da palavra. Não há como separar, irmãos, a obediência da palavra em relação ao amor de Jesus. Em João 15:10 vai dizer que aquele que me ama guardará a minha palavra. Em João 8, se não me engano, a partir de 31 vai dizer: aquele que guardar a minha palavra verdadeiramente será o meu discípulo. Não há como separar, irmão, a palavra de Deus da obediência, a palavra de Deus da vida, a palavra de Deus não diz Jesus. Jesus e a palavra são a mesma coisa. Jesus e a palavra é Jesus. Não há como separar as duas coisas. Por isso, meus amados irmãos, em todos esses anos, em todas essas décadas, irmãos, essa igreja é conhecida como a igreja da palavra que não arreda o pé. E durante, irmão, todos esses anos, o evangelista Jaime foi fiel à Escritura Sagrada, ensinando, aconselhando, exortando, disciplinando, ensinando, aconselhando, fazendo, irmãos, os crentes crescerem em graça, em sabedoria diante de Deus, pela palavra que foi pregada. E como disse aqui, essa tocha, essa responsabilidade vai ser passada, irmão, para o irmão Arley.
E Ele sabe o que Ele espera. Fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade à palavra de Deus. E assim, meus amados irmãos, nós vamos nos somar. Uma geração passa, outra some. Mas a geração que passou, ou que vai passar, está cheio de coisa gloriosa para contar. Está cheio de milagre. Está cheio de experiências. Está cheio de coisa, irmão, maravilhosa que ocorreu nesse ministério do evangelista, que talvez não saiba nem a metade. Só um dia indo para a casa dele, sentar para conversar, e ele começar a falar o lugar que aconteceu, as coisas que aconteceu, e eu, irmão, ficar ali agraciando, ouvindo das maravilhas que Deus operou. Sentar para ouvir, para escutar, meus irmãos, os homens mais velhos na fé, que tiveram, irmão, a experiência longa, de longa data, que ensinaram, que pregaram, que se converteram almas, que pessoas foram curadas, que demônio foi expulso, que livramentos aconteceram, as pessoas mais velhas, para que a gente que é mais novo, eu não posso me incluir nisso também não. Mas para os irmãos que são mais novos, sentar e começar e a conversar, irmãos, a aprender. Por outro lado, irmão, nós temos o irmão Arley, que é mais novo, conhece a palavra, vai zelar pela palavra, mas está cheio de vigor, está cheio de saúde, está cheio de força, tem mais força que eu. Tem mais força que o evangelista Jairo, tem mais saúde que nós dois juntos. E vai, irmãos, avançar, pregando o evangelho do reino de Deus, anunciando Jesus. Note, irmãos, que uma geração, irmãos, com a outra, ela se completa. Uma com a experiência, a outra, irmãos, com vigor e com força. Por isso, irmãos, esta igreja é abençoada. Porque não menospreza nem os mais experientes e nem os experientes, irmãos, ficam com ciúme dos mais novos. O que a gente quer é que os mais novos venham progredir. O que nós queremos é que os mais novos venham crescer. O que nós queremos, irmãos, é que os mais novos venham, irmão, ter o seu chamado, ter o seu dom, ter o seu ministério, venham ser usados por Deus. Os que os mais velhos querem, irmão, não é fechar a porta não. O que os mais velhos querem é abrir a porta. Mas pelo amor de Deus, não nos jogue num asilo. Dê para nós, irmãos, a atenção. Venha a nós a experiência de vida. Valorizem aquilo que nós podemos falar e ensinar. Mas Deus é tão bondoso, irmãos, que Deus usa o velho e usa o novo. Deus usa sua igreja no modo geral para a glória de Deus. Portanto, esta palavra permanece para sempre. Todos esses juízos, irmãos, são importantes, mas não existe fé bíblica se não tiver, irmãos, obediência bíblica. Quando Paulo vai aconselhar os irmãos a serem diáconos, a serem pastores, ele vai dizer: seja a vossa vida sem mancha, seja a vossa vida sem pecado, seja a vossa vida notória a todos os homens com bom testemunho. Aleluia. Ele não lhes pareça, ele não lhes pareça a vossa vida assim, pareça a sua vida assim, ele não lhes pareça, ele diz seja. A gente não é para parecer, mas a gente é para ser. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não parece, ela é poderosa. É poderosa, ela é viva e eficaz. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.